gente tem a presença só de feras aqui e tenho certeza que o bate-papo aqui vai ser bastante interessante, bastante produtivo, trazendo informação para todo mundo, assim, que normalmente não é vista e não é abordada, né, do jeito que a gente olha por aí, né, aqui agora com a presença também. Olá, doutora Regina, tudo bem? Sara, eu queria começar com você, porque eu sei que você é uma das maiores especialistas que eu conheço, uma das maiores pesquisadoras sobre o assunto, porque você vem de um caso muito pessoal seu e você está conseguindo, né, tá conseguindo combater isso ao longo do tempo e agora você já ensina para as pessoas, né? Se a gente tivesse que fazer assim uma introdução brevemente aqui do assunto, só para a gente já poder lançar o debate aqui para o grupo, né? Vou deixar para você tecer aí algumas palavras a respeito, de repente, com a sua história pessoal e até onde você chegou. Tá certo. Bom, o documentário, né, Síndrome de Ovários Policísticos, ele surgiu dessa necessidade mesmo que eu sinto, como portadora da síndrome, de propagar informações claras, seguras, para quem é portadora, porque a gente tem o nosso universo de profissionais da área da saúde, que a gente tem as coisas que a gente acredita, principalmente na parte do emagrecimento, da alimentação, doenças metabólicas, mas as doenças do universo feminino, síndrome de ovários policísticos, endometriose, miomas também, são doenças que a gente conhece, que a gente sabe que existem, mas até então, agora não muito, mas, por exemplo, quando eu comecei o meu trabalho nas redes sociais, há 4 anos atrás, a gente não escutava muito falar. Eram poucas pessoas que falavam abertamente sobre esse assunto, principalmente porque a medicina convencional, que a gente conhece, né, ela resolve tudo com medicamento. Quando você não tem um medicamento que resolve a doença, como é que faz, né? E a gente tem visto hoje em dia que o trabalho que a gente vem desenvolvendo, o trabalho que o Cláudio e o John têm desenvolvido com os supernutridos, de disseminar informação, e todos nós aqui, profissionais que estamos também juntos agora nessa tarde conversando, quando a gente fala em doença metabólica, a gente tem lá uma resistência à insulina por trás, que a gente sabe que não são medicamentos e nem suplementos que vão resolver esse problema, mas são doenças do estilo de vida, que elas são causadas pelo estilo de vida e que somente o estilo de vida vai conseguir corrigir isso. Quando a gente pega uma doença como a síndrome de ovários policísticos, que a gente tem como a raiz dela a resistência à insulina e também predominância estrogênica, a gente sabe que é a mesma coisa. Então, o mesmo tratamento para a doença como diabetes, como obesidade, seria o tratamento padrão ouro para a síndrome de ovários policísticos, mas não é isso que acontece. O padrão ouro na medicina moderna é anticoncepcional. E o anticoncepcional a gente sabe que não trata a condição. E, na verdade, ele agrava a condição. Por quê? Porque ele vai mascarar os sintomas da condição, e isso vai ser um grande problema, porque a portadora ela vai continuar com o problema sem sintomas. Então, é a mesma coisa que você querer calar a boca de uma criança que está sofrendo com alguma coisa. Ela vai continuar com o problema ali. Você só silenciou o problema e você não enxerga mais ele. Eu queria até escutar a opinião das minhas colegas médicas, que a gente sabe, assim, historicamente, os critérios para a detecção da síndrome dos ovários policísticos, ele foi mudando, né, ao longo da história. E a questão da hiperinsulinemia, né, a questão hormonal, ela só foi considerada como um dos critérios muito tempo depois, né, até mesmo depois do Stein e Leventhal, né, que são os nomes mais famosos, né, relacionados à descoberta da SOP. Eu queria começar, doutora Mônica, começando com você, assim, quando a gente faz, normalmente, né, não sei, isso é até uma pergunta que eu gostaria muito de fazer, para o meu conhecimento pessoal, a questão da hiperinsulinemia, a questão hormonal, ela é levada em consideração na hora do diagnóstico da SOP? Oi, John. Só lembrando, tá, gente, para não causar muitos problemas por aí, eu não faço diagnóstico, né? Eu não sou médica. Mas a hiperinsulinemia, a resistência insulínica, a adiposidade abdominal, são coisas que precisam estar no radar ali
do médico, qualquer médico seja, de qualquer especialidade, né? Quando ele está de frente para uma mulher que está ali com queixas de acne, seborreia, né? De um ciclo menstrual irregular, está tentando engravidar e não consegue, né? Porque nem sempre a pessoa vai ter os ovários policísticos, né? Os cistos no ovário. Então, tudo isso tem que levar o profissional ao raciocínio clínico de um diagnóstico de SOP, porque ela não precisa necessariamente ter cistos no ovário para ter a SOP. Né? É muito mais todo esse conjunto metabólico que acompanha a SOP tem que estar no radar. Né? Legal. Então, ela precisa ter 2, de acordo com os critérios de Rotterdam, né? 2 dentre as principais características, né? Que é a anovulação, o hiperandrogenismo e os ovários policísticos. Então, tendo 2 desses, ela já se enquadra na síndrome. E agora, assim, a síndrome metabólica está sempre acompanhando. Então, às vezes tem acantose, nigricans, o insurtismo, né? Sabe? Pelos, onde normalmente são característicos de locais mais masculinos, barba, bigode. Tá vendo uma pessoa assim, eu fiz lá o ultrassom, não deu nada, os ovários estão lindos. Não quer dizer que ela não tenha. Doutora Regina, gostaria de te ouvir. Interromper, John, mas Pode que falar. a sua pergunta, na verdade, você perguntou se a resistência à insulina é um dos critérios para o diagnóstico, né? E, na verdade, ela não é um critério para o diagnóstico, porque para o médico dar o diagnóstico de síndrome de ovários policísticos, ela precisa ter 2 dos 3 critérios, e desses 3 critérios não está a resistência à insulina enquadrada ali. Só que a resistência à ação da insulina é o que causa todos os sintomas da SOP. Resistência à insulina e a predominância estrogênica, os 2 juntos, vai causar os sintomas da SOP, só que não é critério para o diagnóstico, o que é bizarro. Isso leva até uma outra pergunta, eu gostaria de ouvir a doutora Regina, sei, pela experiência dela, se a questão da hiperinsulinemia não faz parte do critério de Rotterdam, mas não seria lógico, né, considerar esse fator na hora de passar um tratamento, na hora de considerar o tratamento desse paciente. Por que, né, até pela fala da Sara, por que isso ainda não é levado em consideração? Se prescreve pílulas, mas não se leva em consideração a questão metabólica, doutora Regina? Isso aí é tudo muito interessante. O que a Sara falou, né, que a gente acaba tratando uns sintomas, é uma coisa que preocupa muito, porque, na minha opinião, não só a SOP, mas todas essas doenças crônicas, hoje em dia, que vem aumentando aí e assustando a gente, para mim, elas são uma demonstração do nosso corpo que tem alguma coisa errada. E a gente vai lá tentar calar com medicamento, né? Eu acho que o nosso corpo é uma máquina incrível, assim, eu acho o corpo humano a coisa mais perfeita, e quando tem alguma coisa errada, ele manda para a gente essas informações, né, e a gente atua da maneira errada, a gente vai lá e silencia o corpo. Eu acho que a SOP, especificamente, agora as coisas estão mudando, a gente vem vendo as coisas com um passo para trás, né, com mais amplitude, mas eu acho que por muito tempo a gente viu como um acometimento ovariano, sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer? A gente focou muito no ovário, o problema é no ovário, o problema é no sistema reprodutor feminino, ou talvez até no sistema hormonal reprodutivo. Então, a gente estava muito fechado, e como a gente fecha a nossa gama da visão na hora do infarto, que a gente só olha para o LDL, né? Na SOP, eu tenho a impressão de que a gente, como comunidade médica, a gente se focou muito na alteração ovariana. É ali que origina o problema. Quando, na verdade, os ovários estão manifestando, né, uma ação do metabolismo do corpo, né? O metabolismo alterado
leva a uma alteração ovariana, que às vezes nem está presente na ultrassonografia, né? E a gente vê muito colega procurando, né? Ele quer a resposta na ultrassonografia. Tem que ter um padrão de ovário micropolicístico, né? A gente tem alguns momentos no mês que a mulher até tem, né? Alguns cistos normais no ciclo mensal ali. Então, às vezes, até nesse diagnóstico a gente se perde um pouco, mas a manifestação ovariana é isso que as pessoas precisam entender. O ovário está se comportando daquela maneira porque existe um problema antes, um problema metabólico, né? Uhum. A resistência insulínica nos ovários é a SOP, a resistência insulínica ali no metabolismo da glicose é diabetes tipo 2, né? No nosso controle da volemia e da constrição renal ali é a pressão alta. Então, é isso que a gente precisa entender, que a gente estava fazendo um diagnóstico olhando para uma coisa, quando, na verdade, essa coisa está sendo afetada por uma outra coisa que veio antes. E quando a gente não age nela, é como a Sara falou, além de não resolver o problema, a gente bloqueia essa fala do corpo, né? Eu acredito muito nisso. E eu falo isso muito, que a SOP é uma coisa que marca muito, porque quando uma espécie perde a capacidade reprodutiva, é um sinal, é um alarme ali que tem que soar muito alto, porque a reprodução, você querendo filhos ou não, isso não é a questão, mas a reprodução é aquela coisa máxima da espécie, né? É nascer, né, se reproduzir e morrer. E quando o ser humano perde essa habilidade, isso é um sinal muito forte de que tem alguma coisa errada e que a gente precisa agir. Quando a gente vem dar o anticoncepcional ali, a gente bloqueia isso, né? A gente tira, assim, tira da frente esse sinal, esse alarme de que tem alguma coisa errada e que a gente precisa agir nisso. Uhum. Uma pergunta muito aberta que eu tenho, assim, é uma dúvida que eu tenho também, assim, do ponto de vista médico. SOP tem cura? Tem remissão, vamos dizer assim, controle, né? É o que a gente trabalha hoje em dia com todas as doenças crônicas que a gente consegue. Por que isso? Porque se você volta aos comportamentos que você tinha antes, provavelmente a doença vai se manifestar novamente, né? É diferente de uma pneumonia, você tomou ali o antibiótico, está curado, né? Essas doenças metabólicas, como elas têm esse perfil comportamental muito grande, a gente fala em remissão. Uhum. Bacana. Vanessa, queria ouvir um pouquinho de você o seguinte, quando você vai tratar seus pacientes, vai prescrever uma dieta ou vai passar um novo estilo, né, de alimentação para o paciente, você recebe muitos pacientes com síndrome dos ovários policísticos? Sim, recebo sim. Como 90% dos meus pacientes são pacientes diabéticos, quando eles chegam para mim, na anamnese, eu começo a conversar e a SOP é sempre a última coisa que eles relatam. Porque na cabeça deles, eles já estão tomando metformina, já estão tomando anticoncepcional, e eles não têm noção, pelo menos aqui, a experiência que eu tenho aqui, os médicos não falam em resistência à insulina. Eles não têm noção. Quando eu falo isso, eles se assustam. Não, mas peraí, alimentação, né? Eles vieram por causa do diabetes, mas eles não associam uma coisa com a outra. E eu tenho muito sucesso com os meus pacientes com a low carb, né? Que é a estratégia que eu mais uso aqui no consultório, porque hoje quase 100% da população tem algum problema metabólico, né? Então, assim, retirada de industrializados, uma dieta anti-inflamatória, os farináceos, o açúcar, isso acaba ajudando todo mundo, mas a paciente com síndrome do ovário policístico não sabe que tem ligação com resistência à insulina. Aqui no consultório, e quando eu falo, eles se assustam. Não me assusta um médico não explicar, porque eu tenho muitos pacientes diabéticos que vêm tratando diabetes há 10 anos com endócrinos e nunca fizeram um exame de insulina. Então, imagina pedir para síndrome do ovário policístico, né? Então, eu tenho muito sucesso com a low carb, muito sucesso com a low carb, né? Os pacientes se emagrecem, né? Desinflamam, e aí esses sintomas todos melhoram, mas elas não prestam atenção nisso. Elas estão diabéticas e a SOP é a última coisa que elas falam. Está medicada, então está tudo certo.
Pois é. Além da Sara, curiosidade, como a gente tem um grupo de 5 mulheres, né? Além da Sara, mais alguém teve ou tem SOP? Não? Ah, que bom, né? Pois Mas é. eu tenho endometriose, tá? Sim? Ah, ok, eu vou passar já a bola para você, então, você, já que a gente está falando sobre questões metabólicas, né, eu vou pedir para você complementar, então, o raciocínio da Vanessa. Então, eu tenho a endometriose e foi um dos motivos pelo qual eu comecei a estudar sobre a low carb. E foi por causa da endometriose que eu comecei a aplicar low carb em mim. E eu tive uma resposta aí positiva por muitos e muitos anos de controlar totalmente a endometriose só com alimentação e atividade física, né? Hoje ela está um pouco fora do controle, mas mesmo assim eu controlo sem o uso de anticoncepcional, tá? Mas com relação à SOP, né, até complementando um pouco o que a doutora Vanessa falou, eu também recebo pacientes adolescentes, eu recebo muitas adolescentes no meu consultório, e adolescentes que estão vindo do ginecologista ou do endocrinologista com prescrição daquelas canetinhas para perder peso, mas que nenhum deles, nem quando elas vêm do ginecologista, eles não fizeram um questionamento, um levantamento da possibilidade da paciente ter a SOP. Né? É bem, assim, dá até raiva na gente, porque a gente olha os exames, eu peço exames, todos os exames de marcadores do metabolismo da glicose, por exemplo, o exame de insulina, para mim, é um dos mais importantes, que nenhum médico pede, e ali você começa a perceber que a paciente está com resistência à insulina, por isso ela tem sobrepeso, por isso ela tem acne, por isso ela está passando por todos os distúrbios, muitas vezes elas associam ali crises de enxaqueca, que também estão relacionadas com isso, mas os médicos que encaminham não têm a preocupação de olhar para isso e de levantar a possibilidade de uma provável síndrome do ovário policístico ou da resistência à insulina, né? Por que os médicos normalmente prescrevem já a pílula? E porque eu duvido bastante, aí, assim, é uma opinião minha, eu duvido bastante que os médicos sejam cegos com relação à questão metabólica, né? Que os médicos não saibam disso. Eu duvido muito, né? Eu venho de uma família de médicos e eu acho que sabem sim. E por quê? Eu acho que não sabem. Você Eu acha? acho que a maioria esmagadora dos ginecologistas não sabem a causa da SOP, não querem estudar sobre o assunto. Eles sabem que o medicamento, que o anticoncepcional, acaba com os sintomas e é isso, é 5 minutos de consulta, vi seu exame, é isso que você tem, toma aqui, sai daqui, próximo. Eu acho. Uhum. Assim, tem uma parcela que estuda, que quer saber, porque está crescendo um movimento agora. Um movimento de portadoras que estão buscando informações e estão chegando cobrando já. E aí a primeira coisa que eles falam quando ele vê que um paciente sabe mais que ele é dar aquela carteirada de diploma, né? Quem que é o médico aqui? Só que aí eu acredito que esse movimento é que vai fazer com que eles queiram buscar informação para trazer uma resposta melhor. Porque por mais que a gente pense que nem você falou, vem de uma família de médicos, os médicos sabem, eles sabem muita coisa, mas eles são humanos também, como a gente também sabe tudo. Uhum. Às vezes eu tô conversando com meu marido que é da área de TI, ele fala coisas, ou quando ele vai falar sobre moto, eu não entendo. Então a gente também não pode imaginar que um médico, ele é detentor de todo o conhecimento, né? Eu acho que sabe aqueles que buscam se interessar pelo assunto, mas a maioria esmagadora dos ginecologistas não sabem o que é SOP, o que ela causa, e que ela tem essa raiz na resistência à insulina. Uhum. É uma opinião pessoal. E tudo bem, a gente está aqui para ventilar opiniões mesmo, né? Na verdade, eu fiz essa pergunta porque existe um tema bastante em debate, que é a questão do conflito de interesses, né? Quando a gente fala da saúde em geral, né? Então, a gente sabe que isso se investiga muito, a tendência de certos médicos de prescrever tratamento X ou droga X, em detrimento de um tratamento mais apropriado e tudo mais, né? Então, a pergunta foi muito mais nesse sentido, porque como é um tema que está em constante debate, e é um tema delicado da gente tratar, né?
Então, eu queria ventilar um pouco essa ideia, né? Doutora Regina, você acha que isso acontece? Eu acho que sim, eu acho que, agora falando do nosso lado, né, eu acho que a gente vem dessa formação, talvez, é lógico que isso tem repercussões muito grandes, muita gente sofre com isso, muita gente prejudicada com isso, só que é a formação médica. A gente, nas últimas décadas aí, a gente foi formado e foi direcionado para medicação, né? Para procurar um sintoma e saber qual o medicamento que a gente vai fazer, vai atuar lá, vai prescrever para agir nesse sintoma, é a formação médica. Por quê? Porque na doença aguda, a gente evoluiu muito na parte de medicamento, porque a gente morria mais de doenças infecciosas até o começo do século passado. E a gente desenvolveu medicamentos que resolviam o problema, certo? As pessoas morriam de tuberculose, foi desenvolvido o esquema tríplice, as pessoas pararam de morrer de tuberculose. Então, a formação médica passou um pouco para isso, porque antes disso, a gente tinha uma visão muito comportamental, né? Antigamente, o médico prescrevia uma comidinha, orientava a sair no sol, a mudar de casa, né? Tinha muito isso. E, de repente, a nossa formação se voltou para a prescrição de medicamentos, para atuar no sintoma, e a gente realmente teve muito avanço nisso, né? Só que, infelizmente, medicar esses sintomas de coisas crônicas, infelizmente, nos deixou assim mais longe do que o que realmente vai atuar nessas doenças, que é a parte comportamental. Então, agora, para resumir, por que que é? Porque nossa formação é assim e porque as pessoas aceitam isso de uma forma muito mais receptiva do que mudanças comportamentais, tá? Uhum. Tanto quanto na questão de mudança, como na questão de essa doença é culpa minha? As pessoas têm muito isso, sabe? Eu tenho SOP, o problema é no meu ovário, o problema não é o meu comportamento. Então, eu tomo esse remédio que atua no meu ovário e pronto, o problema está resolvido. Tanto a formação médica como o jeito das pessoas receberem as coisas e entenderem as coisas, né? De se responsabilizarem por certas doenças, isso é uma barreira aí que precisa ser rompida. Quando você fala para um paciente que ele tem diabetes porque ele come de uma maneira errada, isso para muitas pessoas é muito impactante. Esse negócio da culpa, né? Que na verdade não é uma culpa, mas elas entendem assim, leva a pessoa às vezes até a procurar outro médico, vai falar, não, isso aí é genético, isso aí não é culpa sua, não, toma esse remédio aqui, tudo bem, né? Você tem SOP, é assim mesmo, é de família, seu ovário não trabalha tão bem, mas vamos tomar esse remédio aqui. Então, a gente tem toda essa mudança aí, né, social, tanto da formação médica, como do modo que as pessoas recebem e encaram a tratar e a saúde em si. Então, essas duas coisas juntas deram essa catástrofe aí, infelizmente. Pois é, você tocou num ponto que eu queria ouvir muito a doutora Mônica comentar sobre, eu tenho certeza que ela tem bastante comentário para fazer, que é a questão, eu acho paradoxal isso, né, a questão da mudança de comportamento versus o tratamento mais imediatista, né, com drogas, com cirurgia, com estudo, né. Então eu queria pegar um gancho e já passar para a doutora Mônica fazer seus comentários, você que levantou a mão aí, doutora Mônica. A Regina colocou um ponto que era o que eu ia falar, né, essa questão, justamente a questão comportamental, de assumir, né, as responsabilidades. A gente está numa era onde as pessoas não estão buscando assumir suas responsabilidades, né, por seus atos, e do imediatismo. Então, é uma coisa que é reforçada diariamente, né, nas redes, na televisão, enfim, para tudo tem uma solução muito rápida, imediata, que não necessita esforço. Então, eu vejo, assim, uma questão social mesmo, né, de busca
por isso e de uma normalização desse comportamento. A gente tem que parar e olhar, é quase como se fosse uma infantilização da sociedade, né? Assim, de não assumir os riscos e consequências de seus atos. E se você abre a internet, já vem logo muitas propagandas de soluções rápidas para tudo. Então, parte de uma desatualização profissional ali, de quem deveria estar fazendo o diagnóstico, mas também da expectativa do paciente, né? Então, o médico quer também ter sucesso na sua consulta. Então, o que ele faz? Ele é resolutivo, ele vai resolver, vai mascarar, como a Sara falou, ali os sintomas, eu não estou vendo, eu não tenho nada, né? E o preocupante disso também é que a SOP ela é uma doença que ela precisa de uma abordagem multiprofissional. E você mascarando tudo isso, e tendo profissionais que não estão ali na linha de frente, porque o médico é a primeira pessoa, né, que a mulher procura. E se ele não encaminha, se ele não fala, olha, é importante você ir no nutricionista, é importante talvez você fazer uma terapia, né, a pessoa não vai, ela fica sem o tratamento adequado. Por isso é importante esses trabalhos como o da Sara, de levar a informação, como ela está falando, porque a pessoa vai assumindo ali, aos poucos, essa responsabilidade, através do conhecimento. Acho que quando você está ali numa primeira etapa, onde a culpa é do meu ovário, a culpa, né, é do outro, é o médico que não resolveu o meu problema, o remédio que não funcionou em mim, é o conhecimento. O conhecimento que vai tirar a pessoa dessa fase onde ela está afastada do problema, o problema é o outro, é o ambiente, são as pessoas, para começar a assumir a responsabilidade pelo seu próprio tratamento, com a ajuda dos profissionais. Muito bom. Sara, você quer falar alguma coisa? Sim, é tão cultural tudo isso, né, que gera uma certa ansiedade também, porque por um lado nós temos os médicos que foram treinados a resolver tudo com medicamento, porque como a doutora Regina falou, isso funcionou por muito tempo, e quando você tem uma doença que não se trata com medicamento, já gera uma confusão, e por outro lado nós temos os pacientes que quando eles se veem com um órgão do corpo ali que tem cistos, e esse é um sintoma, ele não sabe que aquilo é um sintoma, porque uma mulher que chega lá com um resultado de exame que os seus ovários estão repletos de cisto, a primeira coisa que ela pensa é que ela está com câncer, que ela tem uma doença que vai matá-la e tudo mais, então assim, precisa ter um medicamento para resolver isso aqui. Então a pessoa já vai em busca de um medicamento, ela já acredita que tem que ter um medicamento para resolver o problema dela. E aí, quando ela começa a entrar no âmbito de entender que é pela questão comportamental, que é a alimentação, que é o exercício físico, aí é pior. Por quê? Porque daí ela vai entrar no meio de uma gama de profissionais que estão degladiando entre si, porque hoje o que a gente vê é isso, os nutricionistas, a low carb, o veganismo, a dieta carnívora, a dieta isso é a melhor, essa outra é melhor, agora eu não posso comer leite, agora eu não posso comer queijo, agora eu não posso comer glúten, agora eu não posso comer isso, daqui a pouco eu não posso comer mais nada, só posso respirar e tenho que viver da luz do sol, e a luz do sol dá câncer. Então, isso vai gerando uma ansiedade tão grande nas pessoas que elas não sabem o que fazer. Então, é claro que elas preferem seguir um estilo de vida ao qual ela já está habituada e resolver tudo com um remédio. Então, a gente está vivendo um momento muito difícil para ambas as partes, tanto para quem é paciente quanto para quem é o profissional que está tentando ajudar de alguma forma. Dentro de tudo isso, nesses 4 anos estudando sobre o assunto, eu vejo que a melhor forma mesmo é a conscientização, é o conhecimento e principalmente o autoconhecimento, porque quando a gente tem uma doença que é tratada de forma multidisciplinar, que você precisa de um endocrinologista, de um ginecologista, de um nutricionista, de um psicólogo, de um psiquiatra e de um educador físico, e que nenhum deles sabe sobre o assunto, como é que trata? Porque se pelo menos, como a Mônica falou, vai ao médico, ele encaminha para o nutricionista, mas chega lá, o nutricionista nunca ouviu falar do assunto, encaminha para o educador físico, ele está
ele fez faculdade para aprender a deixar o povo musculoso. Ele nunca ouviu falar de síndrome de ovários policísticos. Ele não sabe que um músculo mais forte tem melhor sensibilidade à insulina e por isso vai tratar a síndrome do ovário policístico. Então é complicado. É bem complicado. Aí chega no psicólogo, o psicólogo fala que tem que comer de tudo um pouco, porque você tem que ter uma melhor relação com a comida. Então, gente, como é que você trata assim? Não dá. Ótimo ponto que você tocou, porque quando a gente fala de uma mulher com SOP, a gente não fala uma mulher só com SOP. Muitas vezes ela está obesa, ela está com a menstruação toda desregulada, ela está com a sua vaidade feminina muito abalada, porque muitas vezes ela desenvolve barba, ela não está se sentindo legal, o casamento está um horror. Então ela está com a vida bastante, vamos dizer assim, uma vida bastante afetada por uma série de problemas, né, que também está aí como ao redor desse tema, né. E quando a gente fala desse emocional, né, da mulher e tudo mais, aí eu queria ouvir um pouco da experiência da doutora Mônica, do ponto de vista da terapia ocupacional e tudo mais, né. Você, do teu ponto de vista, assim, quais são os principais desafios na hora que você recebe uma paciente com SOP e que tem toda essa carga para poder gerenciar, né, na mente dessa mulher, assim, como que fica? Uma preocupação muito grande em relação à qualidade de vida dessas mulheres, porque, de fato, elas estão vulneráveis, elas estão mais vulneráveis, porque porque tanto, né, a própria doença, a característica da doença deixa essa mulher mais predisposta a questões de saúde mental, como uma depressão, ansiedade, e os sintomas dela também, né, como você falou, assim, ela começa a ter uma relação ali com o corpo um pouco pior, né, por conta das características. E então o risco de desenvolvimento de uma depressão é grande. Isso assim, eu acho que a questão da saúde mental é o que mais assim me chama atenção no primeiro momento, porque sem a saúde mental em dia a gente não consegue fazer nada, né, direito, assim, a gente não consegue implementar novos hábitos de vida se você está em depressão. Eu tenho que tratar essa depressão, tem que, né, a pessoa precisa ter motivação para agir. Então, a questão de saúde mental chama muita atenção, elas têm mais risco de transtornos, de desenvolver transtornos alimentares também. Eu acho que tudo isso que a Sara falou contribui, porque às vezes ela recebe informações que são contraditórias, né, entre si, os distúrbios de sono. Então, eu acho assim, eu tenho no meu raciocínio clínico uma pirâmide, onde eu vou dando as prioridades no tratamento. Então, a questão do distúrbio de sono é bem frequente entre as mulheres com SOP, e ela impacta em todas as outras questões, né, emocional, na regulação hormonal, né, porque você está com cortisol alto, uma disfunção na produção de melatonina, isso vai impactar em todo esse eixo neuroendócrino ovariano. Então, e também vai interferir na depressão. Então, assim, eu acho que sono é uma coisa importantíssima para se trabalhar, às vezes muito antes da alimentação, né? Você fazer essa regulação do ciclo circadiano com ela é importante, a questão da saúde mental também, né? Às vezes elas vêm, demora muito, talvez a Sara tenha uma ideia melhor aí de estatísticas nesse sentido, de quanto tempo demora para se ter um diagnóstico, né? Quanto mais tempo demora, pior esses sintomas vão ficando, enfim. Eu preciso diminuir essa vulnerabilidade dessa mulher, ver se ela tem rede de apoio, perto, família, amigos, se ela não tem de profissionais, encontrar profissionais, se formar uma rede de profissionais que entendam do assunto. Se você não encontra, que seja um profissional que esteja interessado em aprender, né, ou seguir as sugestões que você dá para ele, né. Se eu respondi
Será mais ou menos isso que você queria entender? Sim, a gente até chegou à conclusão aqui, né, para mim, de forma muito clara, que o tratamento da SOP, a gente não tem que tratar só a SOP, a gente tem que tratar a paciente, e isso é multiprofissional, né, e quando você menciona que essa paciente, ela pode estar indo para uma depressão, ela já está em depressão e tudo mais, e aí ela recebe a notícia de que ela tem SOP, ela já está obesa, que ela já sabe, tá? Ela já tem hirsutismo, ela já vê, já enxerga isso, recebe a notícia de que isso é um problema metabólico e que ela não vai mais poder comer pão e comer doces, né? E isso é uma bomba que às vezes chega para ela, né? E eu até queria ver um pouquinho, tanto da Isabela quanto da Vanessa, assim, do ponto de vista nutricional, quais são as estratégias que a gente consegue para poder compensar isso e não destruir de vez a vida da paciente, dizendo assim, olha, agora nunca mais você vai poder comer o seu chocolate, né? Então, é um desafio, né? E eu queria muito escutar a experiência de vocês. Eu vou começar com a Isabela. É complicado, Jim. Mas, assim, quando a gente faz um atendimento nutricional, pelo menos, eu priorizo muito o conhecimento do paciente. Porque é o que a Sara falou, e a doutora Regina também falou, isso de uma maneira muito bem colocada, que quando o paciente ele tem o conhecimento, não só da parte da origem da doença dela, né? A origem da síndrome metabólica está na resistência à insulina. E aí eu faço questão de explicar para o paciente de uma forma muito clara para ele o que é a resistência à insulina e da onde ela vem. E aí quando o paciente ele está consciente disso, ele entende um pouco do mecanismo da resistência à insulina, ele se coloca muito mais disposto a fazer as mudanças. Então ele entende o que está acontecendo, e ele começa a ter a consciência de que esse alimento vai me causar um pico de glicose, que vai me aumentar a hiperinsulinemia, que vai me aumentar, consequentemente, os sintomas da doença. Então, eu parto do princípio do conhecimento. Por isso que, na minha consulta, eu gasto em torno de 2 a 3 horas com cada paciente. Porque não tem como eu criar essa consciência nele sem esse tempo. Bons profissionais da saúde, eu vejo que são um pouco de professores, né? Dão um pouco de aula para o paciente em cada consulta, né? Certo, Vanessa? Sim, eu concordo com a Isabela, e as minhas consultas são assim também. Eu rabisco muito, eu desenho, porque eles não sabem o que é a resistência à insulina. E eles se assustam quando eu digo isso, porque os médicos não falam, pelo menos é a experiência que eu tenho aqui. E aí, esses pacientes, eles são mais difíceis para emagrecer, eles têm uma dificuldade maior, porque esse conforto que eles acham é no carboidrato, é no doce, é no pão, e aí você tem que ter muito cuidado mesmo. Então, explicando, como a Isabela disse, fica tudo mais fácil. Mas aqui eu tenho um outro problema, né, que eu enfrento aqui. Quando eu uso uma estratégia de baixo carboidrato, esse paciente ele vai ter que voltar no médico. Aí começam os meus problemas, porque quando ele chega no médico, e a palavra do médico é a mais importante para ele, né? E que o médico desencoraja esse meu paciente, fala, não pode tirar o carboidrato, tirar sim, ou reduzir, né? Não, vamos trocar então pelo pão integral, e aí volta para mim confuso. Então, eu sinto muito essa dificuldade, muito, de não ter médicos que apoiem, né, ou que entendam, porque a palavra low carb, eu até estou deixando agora, na minha prática, de falar um pouco isso. A palavra low carb, a palavra cetogênica, né, porque isso assusta ainda, né, por falta de conhecimento. Então, eu tenho um problema que o paciente tem mais dificuldade para emagrecer, porque tem o conforto no carboidrato. Quando eu tento tirar de uma forma racional, explicando, eu tenho esse problema com o médico, porque ela vai continuar fazendo o tratamento com o médico. E aí, o que é mais fácil? Tomar o remédio e continuar comendo tudo que ela quer. Pois é. Esse conflito, ele existe mesmo, e principalmente, até no meio médico mesmo, né, a gente, os médicos não concordam entre si nesse ponto, né, doutora Regina? Eu queria passar a palavra para você e já emendar também uma pergunta seguinte, né, já na sequência, que é essa curva de tempo, né, do tratamento da SOP, até quando que essa mulher pode esperar
para ter uma vida normal, de novo, ela recuperar também a sua autoestima, recuperar a sua saúde, o seu sistema reprodutor já está funcionando a pleno, se é que isso acontece. Eu queria muito ouvir isso de você. Bom, primeiro eu queria aproveitar para pegar ali um pouquinho do que a Mônica falou, porque eu acho que a saúde mental aí, né, é a base, é o pilar que mais fica afetado e que está conectado com todas as outras coisas. Então, o que eu queria dizer é assim, a gente não quer arrumar o exame, né? As pessoas confundem muito isso. A gente quer se sentir bem, a gente quer estar bem com a gente mesmo, quer estar bem com os nossos pensamentos, com o nosso corpo, com a nossa relação com a comida. Quanto tá de insulina no papel, né? Não é o nosso objetivo, nem deve ser o objetivo, mas infelizmente a gente se perde nisso, né? E como essa saúde mental tá tão alterada, os comportamentos estão tão alterados, eu sempre recebo pacientes que falam para mim, eles falam assim e acreditam nisso, que a única alegria da vida deles é comer chocolate, que a única alegria da vida deles é comer o pão de manhã, né? Então a gente está tão deturpado nisso que a pessoa ela não vê alegria em outras coisas, ela não consegue entender o que é satisfação, né? O que é alegria, o que é felicidade, o que é cumprir alguma coisa, o que é ter uma meta. Então as pessoas estão muito perdidas e aí vem a gente e também balança tudo, porque eu falo para o meu paciente que ele precisa de uma estratégia baixa em carboidrato, porque ele tem uma doença metabólica, né? E aí ele vai num colega meu, no cardiologista, e o cardiologista ou o endócrino fala que não, imagina, que absurdo, isso não existe, não é isso. E aí encaminha ele, mas o senhor precisa de uma psicoterapia, e encaminha para o psicoterapeuta e ele fala isso, não, você restringir as coisas vai piorar a sua relação com os alimentos, né? Não, você não pode se privar. E aí a pessoa fica completamente desnorteada. E por isso o que eu queria dizer é que um projeto como esse é tão importante. Isso que a gente está fazendo aqui é tão importante. E é isso que eu oriento os meus pacientes também. Quando você percebe que uma metodologia, uma estratégia funciona para você, você tem a vontade de tentar, você precisa se cercar de profissionais que tenham o mesmo ponto de vista, um ponto de vista parecido, um objetivo parecido, né? Que, no nosso caso aqui, todos nós, é a base da mudança comportamental, né? Da relação da gente com os nossos hábitos e com os nossos pensamentos também. Então, todo mundo aqui um pouquinho psicólogo, com certeza, tenho certeza que isso passa com vocês, todos que atendem o paciente de vocês. Quanto à reversão, né, da síndrome aí dos ovários policísticos, a gente tem uma gama de respostas muito impressionantes, até de pacientes que têm um pouquinho mais de dificuldade. Eu tive uma paciente que reverteu a SOP aí, ela tinha uma SOP de diagnóstico desde a adolescência, fez um ciclo com um anticoncepcional aí muito tempo, e em um mês que a gente mudou a alimentação e os hábitos, né, comportamentais, ela engravidou, a gente fala que são os low carbitos, né, então foi uma reversão muito rápida. Tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande à mudança do estilo de vida, tem pessoas que têm esse processo um pouco mais arrastado, mas o que eu queria deixar aqui bem claro que isso não significa que ela não tem resposta ao tratamento ou que isso não funcione para ela, certo? Mudança de hábitos de vida, ver os seus hábitos de uma maneira diferente, entender a sua relação com a comida de uma maneira diferente, é necessário para todo mundo, sabe? E até para quem não tem doença metabólica, e hoje em dia eu falo muito sobre isso, né? Porque tem muita gente que se acha saudável, né? E na verdade o corpo está lutando ali com aquela realidade agressiva que vem de longa data, mas ele ainda está resistindo. Então, esse tipo de mudança, né, comportamental, e que você passa a se ver e as coisas que você faz de uma maneira diferente, é importante para todo mundo, independente se o resultado
resultado vai vir em um mês, um ano, anos, certo? Isso que é muito importante. Bacana, nossa, um mês é um ótimo exemplo, né, assim, uma esperança para todo mundo, né, que sofre esse problema, para mostrar que também não é tão penoso assim, pode variar, né, o tempo de tratamento e a percepção de melhora, né, mas é uma coisa que tem esse aspecto positivo, porque a SOP, e eu queria muito ouvir a Sara falando sobre isso, até explorando um pouco, Sara, a sua experiência pessoal, que, assim, quanto tempo você demorou também para perceber que a sua vida melhorou, que você conseguiu realmente dizer assim, eu estou no caminho certo, minha vida agora é outra, né? Embora a gente comentou aqui que a SOP não tem cura, tem remissão, então conta um pouco disso para a gente. Vou contar, mas antes vou fazer um parênteses também, que também tem um pouco a ver com essa questão, porque o que eu observo, tanto nas pessoas que eu acompanho quanto na minha própria vida, é que a portadora da SOP, ela vive períodos de remissão. Por quê? Porque o tratamento para a portadora da SOP é mais difícil do que para uma pessoa saudável, porque estudos recentes mostram que na portadora da SOP parece que ela tem menos receptores para dopamina, serotonina e GABA do que pessoas saudáveis. Então, a sensação de prazer, para a gente atingir a sensação de prazer que todo mundo precisa ter, é mais difícil para a portadora da SOP. Por que que tantas mulheres, elas conseguem fazer o tratamento quando elas querem engravidar? Que é, inclusive, quando elas buscam um tratamento. Por causa da infertilidade, elas buscam o tratamento. Porque a vontade dela de ser mãe é muito maior do que a vontade de comer uma pizza. Mas quando a pessoa não quer ser mãe, como no meu caso, como que você fica sem vontade de comer uma pizza? Quando nada mais é interessante na sua vida e os seus níveis de serotonina, GABA e endorfina e receptores que são da sensação de prazer, como dopamina e tudo mais, eles já são menores na portadora da SOP, para você seguir na linha do tratamento, você tem que ser muito mais racional, ou seja, fazer o que precisa ser feito mesmo sem ter vontade. Então, por isso que é preciso fazer todo um tratamento psicológico com a portadora, e às vezes os próprios psiquiatras e psicólogos, eles não sabem isso, porque eles também, né, não pegaram um caso, vou estudar o caso SOP aqui, vou olhar esses estudos recentes aqui, vou ver como que isso aqui funciona nessa mulher, nesse público, e eu vejo que essas informações, elas estão chegando com tudo agora, então a gente tem que surfar essa onda, porque tá na nossa mão começar a difundir essas informações mesmo, para abrir a mente tanto das pacientes quanto dos profissionais que trabalham com isso, porque eu vejo por mim. Você fez a pergunta, quando que você entrou em remissão? Se eu for parar para pensar, eu passei uma vida toda em tratamento, sem querer estar em tratamento, porque a minha vida era o balé. Então, eu fazia atividade física, queria me manter magra, queria dançar, queria estar no palco. Quando eu saí do Brasil e fui para fora, eu não tinha mais motivo para manter um estilo de vida saudável, porque eu não estava mais em cima do palco. Então, lá era cerveja, era pizza, tanto que em 15 dias eu engordei 25 quilos. Porque se eu tenho uma predisposição genética a estar sempre resistente à insulina e o meu estilo de vida não condiz com o tratamento, é ali que você engorda. Aí você começa a desenvolver uma resistência à insulina também a nível cerebral. Aí começa a depressão, pensamento suicida. Quando você está no fundo do poço, qual que é o melhor momento para uma pessoa mudar o estilo de vida dela? Quando ela infarta. A pessoa infartou, ela vira atleta no dia seguinte, porque ela começa a modificar. Está à beira da morte. Quando você está à beira da morte, você gera uma mudança. Então, isso trouxe uma mudança em mim. E agora, para eu me manter em tratamento, eu tenho que estar sempre colocando um motivo. Então, como que eu faço para esse motivo acontecer? Ano passado, eu tive um motivo que foi até a vontade de criar todo esse documentário, que foi estar no palco novamente, dançar novamente. Acabou o espetáculo, como diz meu marido, eu desbundei. No dia seguinte, já estava comendo pizza, lanche, e na semana seguinte, eu preciso voltar para a dieta, mas eu não consigo, eu preciso voltar para a dieta, mas eu não consigo. Preciso de um motivo. Criar um programa, 28 dias sem furar lá para as minhas seguidoras. Por quê? Porque criando um programa para elas, eu me obrigo a estar no tratamento.
Então, eu tô sempre tendo que criar um motivo, porque é uma briga interna, que é uma briga que vem a nível de receptor, e é fazer o que precisa ser feito mesmo sem ter vontade, porque se eu não fizer, eu vou voltar para a beira da morte. Então, é conflitante. Então, seria essa forma que a gente poderia trabalhar com as pacientes, de sempre estar fazendo ela lembrar os motivos que a fazem viver, né? Porque uma mulher, ela não vai querer ficar sempre grávida. Eu quero tratar porque eu quero melhorar a infertilidade. Ganhei o bebê, acabou meu motivo. E aí? Qual que é o motivo? Então, seria nesse sentido, assim, de trazer mesmo que nem a doutora Regina falou, ó, muitas mulheres conseguiram uma melhora. Tá, mas e depois? Como vai ser quando essa criança nascer? Qual vai ser o motivo que vai fazer? Talvez o próprio exemplo que ela vai ter que dar para a criança. Então, tem que ir trabalhando tudo isso com ela já, né? Enquanto está ali na consulta e no acompanhamento. Além da questão do exemplo, que é muito importante para mim, a gente precisa deixar uma herança melhor do que a que nós recebemos. Nós, como adultos, temos essa responsabilidade, né? Mas, além disso, que é de extrema importância, eu queria saber se uma portadora da SOP, se é que esse é o termo correto, se não tratar, ela evolui para outros problemas? Infelizmente, sim, e não são poucos. E daí a gente pode pegar o mais comum. Não tratou diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, hipertensão, depressão, demência, ansiedade e todos mais que a gente já conhece, até a gente percebe assim que muitas vidas de portadoras da SOP são ceifadas antes da hora, muitas com menos de 40 anos vêm a falecer. E os dados mostram, inclusive, que são muitas as portadoras da SOP que tentam suicídio. E muitas conseguem. A gente só não tem esses dados porque suicídio não pode ser divulgado na mídia e tudo mais. Então, a gente não sabe os casos de suicídio. Mas as estatísticas mostram que são assim, coisa de 10 portadoras, 8 já tentaram suicídio. É bem expressivo o número. Então, eu acho que a parte da questão mental, e é aí que eu acho que é por conta disso que tem se estudado tanto esses níveis de receptores, que é pouco na cabeça da portadora da SOP, né? Para GABA, serotonina e dopamina, principalmente, que talvez seja isso. E também a questão da resistência à insulina cerebral, né? Que traz confusão mental, depressão e tudo mais. Bacana. A gente está quase chegando no tempo. Antes da gente abrir para as considerações finais, alguém tem algum tema que queria trazer que a gente não cobriu aqui? Você levantou a bola e eu fiz isso na última roda de conversa, que é trazer um tema que ainda não foi explorado, mas que vale a pena aí pensar para as mulheres, principalmente as que querem engravidar e tudo mais, que existe a possibilidade de se fazer uma programação metabólica deste feto. Né? E se esse feto for mulher, né, que é o caso das mulheres que passam essa herança genética e metabólica para a menina, né? Então, assim, pensar no cuidado antes de engravidar, tá bem de saúde, mentalmente, e com a SOP ali, né, em dia, para você engravidar, para você cuidar do seu ritmo circadiano. Isso tudo vai influenciar na capacidade da reserva ovariana da menina, que já começa a vir intraútero. A alimentação da mãe vai influenciar nas escolhas do paladar dessa criança. Então, talvez também eu cuidando disso lá na gestação, eu vou prevenir e depois na introdução alimentar também, que essa criança tem essas vontades de descontar as questões emocionais na comida, sabe? Eu acredito muito nisso, ainda mais agora como mãe recente, tudo eu penso por esse lado, sabe? Assim, a preparação para a gestação e a programação metabólica desse feto já, que é a responsabilidade da mãe também. Então, tem muita coisa que dá para ser feita. Você vê como que tudo está integrado, né? Bacana.
Bom, vamos lá. Vanessa, eu vou começar com você, para a gente já poder, a gente já está chegando no tempo, então, vai lá. Bom, gente, eu sempre pego um paciente com um combo. Dificilmente vem para mim só por causa de SOP, né? Então, é sempre um combo. E meu maior desafio aqui é mudança de estilo de vida. Por exemplo, eu falo muito da importância da atividade física, de ter uma boa composição corporal. Mas aí a paciente, se ela não está bem mentalmente, ela não tem disposição nenhuma para ir para uma academia, para puxar ferro, né? Então, eu percebo que esse ponto é muito, muito difícil de lidar. Mudança de estilo de vida. Você fazer boas escolhas. Como a Sara disse, se a mulher tem um objetivo, por exemplo, engravidar, aí ela faz tudo. Mas se não, se é só o tratamento ou de obesidade, né, fica muito difícil, né? Se você não tem um bom acompanhamento psicológico. Eu acho isso fundamental. Concordo com a doutora Mônica. Deveria ser o primeiro ponto a ser tratado com o paciente de SOP, né? Porque se ela está bem, ela consegue ter estímulo para fazer outras coisas e ver melhora. Só dieta nesse momento fica muito complicado, né? Ela teria que ter uma boa composição corporal, teria que ter mais músculo, mas com que ânimo, né? Então, trabalhar mudança de estilo de vida é muito difícil. Por isso que elas preferem a metformina e o anticoncepcional. Que aí parece que tá resolvido, né? Então, isso é a minha luta aqui no consultório, é sempre essa mudança de estilo de vida que eu acho muito complicado, né? As pessoas fazerem renúncias, né? Não querem, a maioria não quer. Essa é a nossa luta, né, Vanessa? Então, a luta de todos, né? Então, nós estamos juntos, né? Aqui, contando gotas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para poder conseguir transformar a vida das pessoas, né? Obrigado, Vanessa. Obrigado mesmo. Isabela, quer fazer suas considerações finais? Sim, eu acho tão importante esse tipo de debate, né, John? E o que você está falando, a gente está aqui contando cada um uma gotinha no oceano, porque do mesmo jeito que eu falei, né, e que todo mundo aqui adota essa metodologia de dar consciência para o paciente, de dar o conhecimento para ele, e de, com isso, esperar que ele tenha nas mãos as armas para fazer as mudanças que ele precisa, a gente também, por outro lado, a gente enfrenta aí um mar de profissionais que não estão buscando estar atualizados e que estão desinformando esses pacientes. Então, a gente que está nas redes sociais, eu imagino que aqui, quem esteja se expondo mais nas redes sociais, passe por isso também, a gente é bombardeado por outros profissionais da saúde, como radical, como terrorista, né? Eu sou terrorista nutricional, eu faço bullying com os pacientes, e por aí vai. Então, a gente é bombardeado com isso, e muitas vezes são os próprios espectadores ali que estão doentes, que precisam de ajuda, mas que muitas vezes vêm bombardear a gente porque eles estão ouvindo de outros profissionais, por exemplo, que um bom pré-treino é um pão com doce de leite, né? E isso tem de montão. E aí você pega uma pessoa que já está desmotivada, que já tem essa questão que a doutora Sara tão bem colocou, da falta de receptores para dopamina, né? Menos receptores para dopamina. Ela já tem toda aquela sensação de depressão, de estresse, de cansaço, de tudo. E aí ela recebe pelas redes sociais um profissional, uma mulher linda, uma nutricionista linda, toda sarada, que come de pré-treino, pão com doce de leite, ela fala, é nessa que eu vou, é aqui que eu vou acreditar, aqui eu amarro meu burrinho na sombra, né? Então fica muito difícil para a gente, e a gente que tem essa visão, que tem essa consciência. Para mim, assim, eu costumo dizer que a resistência à insulina é a raiz de 99% dos males atuais. Eu não consigo nem achar esse 1% que está fora, mas eu costumo dizer isso, e para a gente que tem essa consciência, a gente precisa unir forças, que é exatamente isso que está sendo feito aqui. Unir forças para a gente ter mais alcance, para a nossa voz ter mais alcance, porque é muito difícil. Mas nós estamos aí.
É isso daí. Você falou em terrorismo, né? Terrorismo nutricional e tudo mais. Eu acho que é um terror muito maior você enviar para casa uma paciente de SOP com uma caixa de anticoncepcional na mão e acabou. E eu acho que isso é um terror muito maior do que ensinar e tratar com verdades, né? Um problema que vai muito além de uma questão de uma caixa de anticoncepcional, né? Então, eu também sofro disso. Todo mundo aqui sofre disso. Então, mas a gente segue firme na luta, né? Doutora Regina. É isso aí, gente. Tudo que vocês falaram é isso, é uma luta diária. A gente está aqui para tentar mudar, tentar fazer as pessoas verem as coisas de maneira diferente. Mas um ponto que eu queria colocar e deixar aqui, que vai além aí da minha área médica, é a minha preocupação do modo de pensar das pessoas, de como as pessoas estão encarando a saúde, encarando a própria vida. Eu sou anestesista, né? Minha especialidade é anestesia, e eu vejo as pessoas querem anestesiar os próprios sentimentos, as pessoas querem anestesiar as próprias dores, né? Anestesiar os problemas, passar pela vida sem problema, e a gente está usando hábitos ruins como a nossa droga para nos anestesiarmos, né? A gente usa comida ruim para a gente poder ter essa dopamina, né? Essa sensação boa na nossa cabeça de uma maneira rápida, porque a gente não quer lidar com os nossos problemas. A sociedade moderna realmente demanda muito, né? A gente sempre fala dos primórdios, né? Quando a nossa preocupação era só fugir de um bicho, caçar, comer, dormir, né? A gente realmente agora tem muitas preocupações e isso conflita muito a nossa saúde mental e a gente estraga a nossa saúde física tentando anestesiar todos esses conflitos que passam pela nossa cabeça. Só que eu acho, né, e isso eu falo para todos os meus pacientes, eu acho que a chave está em descobrir o porquê, né? Por que você não vai escolher encher a cara de chocolate, certo? E é o ponto que eu vejo que chega sempre para a maioria dos pacientes, é que as pessoas não se priorizam mais, as pessoas se perderam nesse todo, né? A mulher não é mulher, a mulher é mãe, a mulher eu sou a médica, eu sou a esposa, e cadê o eu? O que eu quero? Como eu quero me sentir, o que eu quero fazer. Então, a minha consideração final é o que eu falo para todos os meus pacientes: se priorizem, pensem no que é melhor para você, se coloquem no centro do cenário, se coloque ali no palco, né, Sara, como principal dessa história da sua vida. Isso não é egoísmo, isso não vai te fazer uma pessoa pior, muito pelo contrário, vai te tornar uma pessoa melhor. Quando você se prioriza, você é melhor mãe, você é melhor filha, você é melhor no seu trabalho. Então, falta a gente chegar nisso, porque quando você se prioriza, você sabe que sentar no sofá e comer o pão com doce de leite e não ir na academia não é o melhor para você, não é o que vai trazer a priorização, o que você quer sentir, como você quer estar, como você quer ser, como você quer estar no seu corpo, como você quer levar a sua vida. Então, a minha consideração final é: se priorizem sempre. Muito bom, assim, levanta uma questão que é o prazer antes da felicidade, né? O prazer, ele tem que ser uma consequência da felicidade, né, doutora Mônica? Você concorda com isso? Sem dúvida. E eu acho que esses conceitos tão confusos, as pessoas estão entendendo que felicidade é prazer. Elas estão entendendo que felicidade é um estado de euforia, onde ela tem que estar ali o tempo inteiro. E, na verdade, a felicidade é um estado mais basal de tranquilidade, de paz, que não envolve euforia, né? Então, essa busca pela euforia não vai levar ninguém à felicidade. E eu queria só complementar o que já foi dito aqui com um recado para quem estiver assistindo, principalmente mulher que sofre com a síndrome, que talvez não tinha esse conhecimento todo que agora ela está tendo, né, que agora ela tem a responsabilidade de fazer alguma coisa com esse conhecimento que adquiriu. Então,
puxar essa responsabilização, como a Regina falou, e entender que, ó, aqui nós estamos com um time brilhante de profissionais que pensam de maneira alinhada, mas que tem outros também, então, assim, não é... Você não está num mar, assim, perdido. Existem profissionais, você só precisa cuidar de encontrá-los e cuidar desse ambiente que te cerca. É isso. Apaga, deixa de seguir, sabe, aquilo que não faz sentido. Busque procurar as suas informações em pessoas específicas. Se você puder encontrar um profissional para chamar de seu, né, e falar assim, olha, você vai ser o meu filtro de informações. Eu vou acreditar naquilo que você me trouxer e não vou olhar mais nada, porque isso ajuda na hora de tratar e de ter o sucesso, né? É isso. Perfeito, obrigado, doutora Mônica. Isso me leva a uma coisa que eu li num livro uma vez, o nome do livro é Lies Doctors Told Me. Eu não sei se esse livro tem em português, Mentiras que os Médicos Me Contam, eu acho que não, né? Eu esqueci o nome do autor, é um médico também, e ele fala que a responsabilidade do conhecimento também é do paciente. E eu acho que, por último, eu deixei a Sara aqui de propósito, porque ela é um exemplo disso, né? Ela é uma paciente de sopro e buscou conhecimento para poder ajudar a si mesma e hoje ajuda outras pessoas. E isso alavancou muito mais do que ela ficar ouvindo médico aqui, médico acolá e simplesmente ficar tomando anticoncepcional assim a esmo. Certo, Sara? Vou deixar você complementar essa ideia e fazer suas considerações. Eu estou muito feliz com a concretização desse projeto. Eu acredito que ele vai abrir a mente de muitas pessoas, vai trazer poder para a portadora e argumento, porque muitas vezes a gente, como paciente, a gente é barrado de argumentar a qualquer profissional que esteja diante de nós. Então, os profissionais, eles são pessoas humanas que estão ali para nos ajudar e para nos servir, e não o contrário. Então, eu acredito que os médicos, existem médicos maravilhosos, profissionais maravilhosos, que estão dispostos a ajudar. Existe, sim, esse grande conflito, mas a gente está aqui para isso, justamente para trazer melhora, para que gerações futuras não sofram coisas que a gente vem sofrendo ainda na nossa vida. Eu acredito, assim, que todo mundo tem o poder da informação hoje na mão, a internet está aí para disseminar conhecimento, e é justamente por ter tanto conhecimento que a gente também tem tanto conflito de informação, e é que nessa hora que nós, como adultos, a gente deve fazer os nossos próprios testes também, que foi o que eu fiz na minha vida, que foi buscar conhecimento, só que somente o autoconhecimento vai trazer as melhores respostas para você. Então, eu não estou aqui para dizer que eu sou certa, que o John é certo, que a Vanessa, que a Isabela, que a Mônica, que o Cláudio é o certo, que a doutora Regina é o certo. Não existe certo e errado, existe informação, e dentro das informações a gente faz escolhas, e a partir das escolhas a gente lida com as consequências das nossas escolhas. E é essa clareza que eu quero que esse documentário possa trazer para todo mundo que vai assistir. E claro, nós como profissionais estamos aqui para ajudá-los também. Cada um tem a sua rede social, todo mundo é acessível, e a gente está aqui para isso, justamente para ajudar cada vez mais e mais pessoas a disseminar informação e também ajudar como pode.